Então, dando continuidade, né? Continuidade às nossas aulas de derivadas, né? Semana passada nós vimos o que é uma derivada e as regras de derivação, e hoje a gente vai ver a aplicação de derivada. De que forma? A derivada como taxa de variação e a derivação implícita são os dois temas dentro das derivadas que a gente vai ver uma certa aplicação das regras de acordo com o problema, dentro de um contexto já. Tá? A aula hoje vai ser uma aula mais de exercício mesmo, mais da gente fazendo aqui, do que realmente uma aula teórica. E, posteriormente, eu tiro as dúvidas dos exercícios, etc, etc. Tá? Então, aqui, ó, como a gente viu desde da aula passada, derivada ela representa uma variação de uma função em determinado momento, em determinado instante, dentro de uma função. Tá? Então, a primeira aplicação que a gente vai ver aqui é como a derivada, como a área de uma circunferência ou de um círculo varia de acordo com o seu diâmetro. O que acontece? Eu tenho uma circunferência. Se ocorrer uma variação do diâmetro dessa circunferência, né, ou do raio, aqui eu coloquei diâmetro, eu posso padronizar aqui com raio, vou colocar até aqui de uma vez, ó, raio, porque aqui embaixo eu coloquei, acho que foi raio. Então fica diâmetro e raio, depois fica até confuso. Deixar raio é mais fácil, mas eu posso fazer com diâmetro também. Tá? Então aqui taxa, a área da circunferência muda, né, ou varia em relação ao seu raio, né, em relação ao seu raio, quando este é igual a 10 metros. Então é o seguinte, eu quero ver quanto que a área de uma circunferência vai variar, né, em relação ao raio, quando o raio da circunferência é 10 metros. Então, a primeira coisa que eu tenho que pegar, eu vou ver a variação da área de uma circunferência. Então, a fórmula da área de uma circunferência é πr ao quadrado. Né? Π vezes o raio ao quadrado. Então, a primeira coisa importante é essa, determinar qual que é a área da circunferência. Eu quero ver a variação da área. Então, variação da área é a derivada da área. Então, eu vou derivar esse πr ao quadrado aqui. Ó. R ao quadrado, R é a minha variável, né? E o π, ele representa uma constante, é um número irracional. Né? Então, vou usar uma regrinha da potência aqui. Ó. O 2 vai multiplicando e subtrai 1 no expoente. Então, a derivada de πr ao quadrado é 2πr. 2πr. Simplesmente assim, 2πr. Tá? Tem a unidade de medida aqui, 100 metros vai ser metros quadrados por metro. Tá? 2πr é a derivada da área, dessa circunferência. Aí tem um detalhe aí no problema, que ele fala que é a variação quando o raio é igual a 10 metros. Então, eu vou pegar aqui no lugar do R aqui, ó, e substituir por 10. Né? Substituir o raio por 10. Então, a variação da área em relação ao raio é 10π. 10π. No caso, se a variação da área, a unidade de medida de área, se o raio é em metros, quer dizer que é metro ao quadrado por metro. Então, quer dizer que a variação da área, quando o raio é 10 metros, é de 20π metros quadrados por metro. O que acontece? Se eu tenho uma circunferência, deixa eu copiar e colar aqui, ó. Deixa eu colar aqui de uma vez. O que isso quer dizer aqui, ó? Deixa eu pegar um desenhozinho aqui. Eu tenho uma circunferência aqui. Vou tentar fazer o raio. Mais ou menos. A circunferência de raio 10. Então, aqui o raio é 10. Deixa eu colocar 10 metros é o raio.
Isso, beleza. Então, imagina aqui, ó, o que isso quer dizer? Ó? Eu tenho uma circunferência com raio, né? O raio ficou clarinho aqui, ó, de azul aqui, mas eu tenho um raio de 10 metros. O que isso aqui quer dizer? Ó? A partir de uma circunferência de raio de 10 metros, cada metro que eu aumentar aqui no raio, a minha área da circunferência vai aumentar 20 π metros quadrados. Tá? É isso que quer dizer. Ó. Isso que quer dizer a interpretação desse problema. Então, a partir de uma circunferência de raio 10 metros, cada metro que eu aumentar ou diminuir aqui, né? Lógico, é uma variação do raio, né? Então, aumentar ou diminuir, quer dizer que a minha área vai aumentar ou diminuir 20 π metros quadrados. Essa aqui é a leitura da interpretação desse problema aqui. Beleza? Ok? Sim, professor. Estamos de pata coberta, professor. Beleza, gente. Foi bom que vocês entenderam. Fico muito feliz. Esse engajamento aí. André, o áudio travou aqui do meu microfone, eu tentando entender. Tranquilo, Eu falo, beleza. entendi. Não, beleza, bom que entenderam. Tá gravando aqui também, se não entender, vai voltar o vídeo e ver várias vezes, né? Mas que bom que entenderam. É melhor, né, entender ao vivo, que depois ficar lembrando o que eu falei na hora, às vezes não relaciona e tal. Então, essa primeira coisa aqui é a variação da área de uma circunferência em relação ao raio. Ah, eu ia falar o seguinte, se fosse em relação ao diâmetro. Deixa eu colocar uma outra aqui, ó. Deixa eu duplicar esse slide aqui. Se fosse com diâmetro aqui, ó. Diâmetro. Professor, depois você poderia falar só por que é dividido por metro? Por metro, porque eu tô vendo a variação da área, né? A área em metros quadrados, em relação ao raio que é em metros. Ah, tá. Por isso. Tá? Então tá bom. Eu relaciono, na verdade, as duas unidades de medida que eu estou usando. Área metro quadrado e o raio em metros. O raio. Ah, beleza. Tá bom? Obrigada. Nada. Bom, aqui tá aqui, beleza. Em relação ao diâmetro, quando o eixo é igual a 10 metros. Então, aqui, ó, eu deixei o mesmo problema, só que eu não dividi o diâmetro, não. Eu considerei que o diâmetro é igual a 10 metros. Tá? Vai mudar um pouquinho. Tá? O que acontece aqui? Ó? A fórmula da área é a mesma. Tá? A fórmula da área é a mesma. Só que o diâmetro ele é o dobro do raio. Certo? Ou ainda, o raio é igual a metade do diâmetro. Então, eu teria que transcrever essa fórmula aqui, ó, substituindo o raio por metade do diâmetro. Certo? Seria a diferença da fórmula anterior para essa. Elevando aqui ao quadrado, d ao quadrado continua d ao quadrado, né? Não vai mudar nada. E 2 ao quadrado dá 4. Se eu quiser separar ainda para ficar mais fácil, não tem problema, eu posso mexer aqui só para ficar mais fácil ainda na hora de derivar. Ó. Eu posso colocar ainda que a área é igual a π sobre 4. Aí eu fico tudo com constante na frente, né? Da variável, ó. Π sobre 4, que multiplica d ao quadrado. Aí sim, agora eu derivo, tá? Por que eu estou fazendo isso tudo? Porque agora eu estou vendo a variação da área da circunferência quanto o diâmetro é igual a 10. Tá? Não quando o raio é igual a 10, quanto o diâmetro. Então, eu pego a fórmula da área, vejo qual que é a correspondência do diâmetro e o raio, né? O diâmetro é o dobro do raio, né? Porque o diâmetro vai da borda da circunferência até a outra, passando pelo centro da circunferência. Então, o diâmetro é o dobro do raio, né? E se minha fórmula está em raio, eu substituo o raio pela metade do diâmetro, né? Diâmetro dividido por 2. Então, peguei essa mesma fórmula que eu substituí aqui embaixo,
Só ajeitei ela para ficar mais fácil derivar. Ó. Eu deixei a fórmula aqui ajeitadinha. Eu tenho π sobre 4, que é uma constante, um número qualquer, né, um número irracional, vezes d ao quadrado, que é a minha variável. Então, a derivada da área vai ser 2 vezes π ao quadrado, π sobre 4, vezes d. Né? Corta, corta aqui, ó. Eu tenho π sobre 2 vezes d. No exercício, fala que o d vale 10, né? Deixa eu colocar, para não ficar tão confuso aqui. Fala que o d vale 10, tá? Então, vou substituir aqui o d por 10. Isso aqui. Corto 10 com 2, fica 5 π. Chega o texto aqui. Metro quadrado por metro. A diferença é que aqui eu fiz a variação da área em relação ao diâmetro e no primeiro exemplo eu fiz a variação da área em relação ao raio. Para isso, são dois exemplos diferentes, eu não mudei qual que é o valor de referência, nem do diâmetro, nem o raio. Tá? Oi, pode falar. Quando eu pego o diâmetro e divido, né, por 2 para poder ter o valor de R para substituir na primeira fórmula, o resultado fica diferente, né? Não dá o mesmo valor. Não, não dá não, porque aqui eu usei os mesmos 10 metros. Eu peguei um exemplo e falei que o raio era 10, que é a variação da área quando o raio for 10. O outro exemplo, qual que é a variação do diâmetro quando o diâmetro for 10. Eu não fiz uma correspondência, um link entre um exemplo e o outro. Se eu fosse fazer um link, por exemplo, aqui eu colocaria como exemplo que o diâmetro, por exemplo, seria 20. Porque se o raio é 10, né? Logicamente, se eu pegar a mesma lógica, o diâmetro seria 20. Mas, assim, são só dois exemplos quaisquer, né? Eu peguei a mesma estrutura e coloquei valores diferentes para o raio e para o diâmetro, Eu falo sem porque, nenhuma assim, conexão. às vezes a gente pensa assim, eu sei que o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, se eu pegar o diâmetro e dividir por 2, eu posso jogar na fórmula que é mais simples. Porém, eu tentei fazer das duas formas e eu tive resultados diferentes, né? Entendi. Porque, Se na pegar, verdade... tipo, 5, se eu pegar o 5 e jogar no R, aí eu vou ficar com 2π vezes 5, né? E vai dar 10 Se você metros. pegar... Peraí, que... Se eu pegar o diâmetro e dividir por 2 apenas, aí vai dar 5. Vai dar 5. Aí se eu derivar PR2, aí vai dar 2πr, que aí vai dar 2π vezes 5, aí vai dar 10π, ao invés de dar, né, o mesmo resultado da variação fazendo pela fórmula que você ensinou agora. Entendi. Porque é o seguinte, uma coisa é a variação do raio. Você que concorda que cada metro, por exemplo, de raio que aumentar, vai aumentar menos a área total da circunferência do que aumentar 1 metro do diâmetro. A área toda, a área total, ela é maior, entendeu? Não corresponde à mesma coisa, proporcionalmente falando, entendeu? Por isso que eu tenho que fazer separado. Se eu aumentar o raio, vai dar um aumento em metros quadrados por metro, né, que é da quantidade do raio que aumentar, e se aumentar em função do diâmetro, vai me dar uma outra variação de metros quadrados por metro, que não obrigatoriamente tem que ser proporcional à variação do raio. Porque tem essa proporção de raio e diâmetro, né, que o diâmetro é o dobro do raio, mas na taxa de variação essa proporção não existe, não. Tá? Entendi. Essa proporção não existe, não. Beleza, obrigada. Nada. Tanto que aqui, ó, apesar que eu peguei o mesmo valor, né? Eu peguei 10 e 5. Aqui, se fosse 5, aí seria 10. Se pegaria metade, seria 10 metros quadrados por metro. E aqui 5 metros quadrados por metro. Quem que me perguntou alguma coisa aqui no chat? Deixa eu ver aqui. Não, acho que foi o Pedro, porque que não é metros cúbicos, é metro quadrado. Metro quadrado porque a gente está falando de área. Não. Foi que eu fiz o cálculo antes de você. Tá, desculpa, tá. Que apareceu porque piscou para mim depois.
Então, se fosse variação, por exemplo, do volume, aí seria metros cúbicos por metro. Variação da área, metros quadrados por metro. Se fosse variação do perímetro, por exemplo, perímetro seria unidade linear, que seria metro por metro, né? Pode acontecer também, tá? Então, aqui eu coloquei 2 exemplos, só para, aproveitando que eu tinha colocado errado aqui, diâmetro, tinha colocado raio aqui embaixo. Aí eu fiz raio e raio, e aqui diâmetro e diâmetro, considerando os mesmos 10 metros aqui, tá? Não mudei, tá? Não mudei, não. Tá? Se vocês acham que ficou confuso, eu posso colocar 5 aqui, não tem problema, ó. Eu coloco aqui 5. Até para vocês terem um link. 5 metros. Vou colocar aqui 5, aí vai dar 10 pi metros quadrados por metro. Tá? Não tem problema não, ó. Mudei, ó. Coloquei 5, 5 e 10. Aí tem uma relação entre os dois. Beleza, que o diâmetro é o dobro do raio. Beleza, aí tem uma relação entre os dois. Ok, beleza? Beleza. Continuando, a derivada também ela é muito utilizada em funções, em função da física, né? Eu tenho agora chamo unidades curriculares, né? Não sei quem for da elétrica aí, pode usar derivadas de função para fazer cálculo de potência de sistemas elétricos. Eu não sei agora, resistor, eu esqueci o nome de qual tipo de sistema elétrico. Eu tenho uma planilha até que os professores da aula prática, né, que são da física, ligam a parte da matemática dentro do contexto necessário. E para eles eu leciono a parte da derivada do cálculo mesmo, da matemática. Mas uma das fórmulas é aplicada na física, por exemplo, você pode fazer variação de sistemas elétricos, funções de deslocamento, velocidade e aceleração são derivadas sucessivas, né? Para mim achar uma função velocidade, basta eu derivar, por exemplo, uma função deslocamento, né? Porque a velocidade é a variação do deslocamento, né? Porque se eu desloco, por exemplo, em metros, né? E minha unidade de tempo, sei lá, metros e tempo é segundo, por exemplo, a variação do deslocamento é a velocidade, que é metros por segundo, né? A variação da velocidade é a aceleração, né? Que é metros por segundo ao quadrado, porque eu derivei 2 vezes o deslocamento variou 2 vezes, né? Você está variando 2 vezes em função do tempo, quer dizer que a unidade de tempo é ao quadrado, né? Então, existe essa relação das derivadas dentro das funções da física. Aqui, especificamente, a gente vai ver a relação entre deslocamento, velocidade e aceleração. Então, se eu tenho uma função de deslocamento, né, que é a locomoção de um corpo, seja de forma horizontal, vertical, contrária, né, voltando uma trajetória, a função velocidade é a variação do deslocamento, tá? E a aceleração é a variação da velocidade. Ou seja, a aceleração é a variação do deslocamento 2 vezes. A mesma coisa de eu derivar sucessivamente o deslocamento 2 vezes, tá? Então, existe essa relação, tá? A partir de uma função deslocamento, eu derivando uma vez eu acho a função velocidade e derivando a segunda vez eu acho a função aceleração, né? De um determinado corpo, de um determinado objeto. De forma prática, como é que a gente vai ver isso aqui, ó? A equação de queda livre de um corpo é S de t. Normalmente as funções deslocamento, elas são nomeadas de S de t, velocidade V de t e aceleração A de t. Normalmente, pode ter outra nomenclatura, pode Y de t, G de t, qualquer outra. Tá? Normalmente, S de t deslocamento, V de t velocidade, A de t aceleração. Tá? Então, no exemplo aqui, ó, determinando o modelo em queda livre, a equação de queda livre de um corpo é S de t igual a 4,9t ao quadrado, onde S de t representa o deslocamento, então aqui no problema ainda falou, ó, que S de t é o deslocamento, falando a unidade de medida aqui, ó, que é metros, e o tempo é t, né, em segundos. Então já falou que a minha variação provavelmente vai ser em metros por segundo, né, que se eu for pegar a
velocidade, né? As unidades que vão variar vai ser metros em relação a segundos. Aí o exercício pergunta: qual será a velocidade e a aceleração desse corpo após 2 segundos de queda? Tá? Então, eu quero ver tanto a velocidade quanto a aceleração desse corpo após 2 segundos de queda. Então, é o seguinte, ó, dada a função deslocamento, para mim achar a função velocidade, basta, né, eu derivar a função deslocamento, né, ou ainda colocar direto o v de t. Uma derivada muito simples, derivada de 4,9t ao quadrado, ó, o 2 multiplica e subtrai 1, fica 9,8 metros por segundo. Mentira, 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 mentira. 9,8 vezes t metros por segundo, né? Só que eu quero saber a variação da função quando t é igual a 2. Então fica 9,8 vezes 2, que é igual a 19,6, agora sim, metros por segundo. 19,6 metros por segundo. Para não confundir a vírgula com ponto aqui, eu vou colocar um asterisco aqui, fica mais fácil. Tá? Então, após a derivada, você substitui, ou se quiser colocar aí que ainda, ó, já para não esquecer de substituir no final, ó, eu quero a derivada quando o tempo vale 2. Já pode colocar aqui já. Tá? Então, essa aqui é a velocidade, né, no instante que o tempo é igual a 2 segundos. No instante que o tempo foi igual a 2 segundos, a velocidade dessa função registrada é 19,6 metros por segundo. E a aceleração, nada mais, nada menos é do que eu derivar o deslocamento 2 vezes, ou ainda fazer a derivada da velocidade. Cadê aqui? A derivada da velocidade. Precisa colocar isso aqui tudo na prova? Logicamente não, né, gente? Aqui eu estou colocando só para poder fazer o link e a relação. Tá? Então, vou fazer derivada sucessiva de deslocamento ou derivar velocidade, que é igual a aceleração, mesma coisa. A função que eu vou derivar, ó, vai ser essa aqui antes de substituir o t por 2. Tá? Função linear, ó, t do primeiro grau, derivada de 9,8t é 9,8 metros por segundo. No caso, a aceleração sempre a unidade de tempo é elevado ao quadrado. Então, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Aqui, eu quero que vocês observem uma coisa, eu acho que o outro exemplo eu coloquei variação negativa. O que acontece aqui, por exemplo, se der uma variação negativa aqui? Pode acontecer que está registrando uma queda de velocidade, uma queda de temperatura, uma queda de crescimento populacional de alguma variação, de algum tipo de função. Pode ser um retrocesso na trajetória, por exemplo, eu estou viajando, eu me perdi, eu tive que voltar não sei quanto. Se eu estiver mensurando a variação da função no momento que eu estou voltando a trajetória de alguma função, por exemplo, pode ser que essa taxa de variação aqui, essa variação da velocidade ou aceleração, pode dar negativo. Tá? Então, nesse momento aqui de aplicação de derivada, se der uma variação negativa, vocês não preocupam não, tá? Pode acontecer sim. Questão de prova, eu vi aqui que alguém colocou, às vezes tem as questões de prova sim, com certeza, sempre tem. Né? Tranquilo aqui? Alguma dúvida, alguma pergunta? Acho que tem outro exemplo aqui ainda de... Ô, André, no caso, se fosse negativo, seria a desaceleração, né? Como é que é? Se fosse um negativo, seria uma desaceleração. Não só uma desaceleração, oxe, garrou. Mas pode ser que uma aceleração quando esteja voltando a trajetória. Sentido contrário? Sentido contrário, sim. Não quer dizer que é só desaceleração, não. Porque essa variação ela pode acontecer em momentos distintos. Ela pode, por exemplo, no tempo 2, vamos supor que a lógica aqui vai dar constante, né? Que eu não tenho mais o t variando. Mas vamos supor, por acaso, tem uma função que no tempo 2 a aceleração deu, sei lá, 20 metros por segundo ao quadrado. Pode ser que, dependendo da função, no instante 4, por exemplo, deu 15 metros por segundo ao quadrado, em virtude de alguma coisa da modelagem dessa função aí, em momentos distintos de tempo,
pode acontecer essa oscilação, entendeu? Mas o negativo, o principal do negativo, ele quer dizer que é um retrocesso no sentido, principalmente no sentido para onde a função está indo, para o deslocamento está indo, né? Se tratando principalmente de velocidade e aceleração, tá? Um sentido contrário ao que você estava percorrendo. Por exemplo, se eu joguei um objeto para cima, quando eu jogo para cima, quando ele está subindo, ele tem uma velocidade de subida positiva, mas quando é queda, já é negativo, tá? Então vai depender muito do exemplo aplicado. Outra forma de aplicação de derivadas são nas funções marginais, tá? Isso é muito usado aí para quem, eu que fiz economia antes da matemática, estudei isso aqui um pouquinho, tá? Que acontece com essas funções marginais, né? Vou entender basicamente o que é uma função marginal. Logicamente, eu vou perguntar na prova o que é função marginal, tá? Não tem nada a ver com regra da cadeia também, não. Vocês já estão cansados de saber isso aí, né? Vamos supor que eu tenho uma fábrica de caneta, por exemplo. Estou com a caneta aqui na mão. Tenho uma fábrica de caneta. Aí, determinado fornecedor, determinado cliente, na verdade, né, comentou, por exemplo, dessa caneta aqui, um lote de 1000 canetas. Então, eu programei minha produção para produzir 1000 canetas dessa, com tinta azul, posso produzir com tinta vermelha, com tinta azul, né? Então, vamos supor que eu tenho um lote de 1000 canetas, produzir e tal, vai me dar um custo, vai me dar uma receita, vai me dar um lucro, tal. Digamos que eu então programei essa minha produção toda para produzir essas 1000 canetas. Vamos supor que vendeu muito essas canetas aí e tal, aí esse mesmo cliente me encomendou um lote a mais de 200 canetas, porque ele vendeu tudo, ele quer mais 200 canetas. Então, vamos supor, 1000 canetas, vamos colocar redonda aí, vamos supor que eu tive vamos colocar custo de R$1.000, vamos falar um por um, né? Lógico que não é, mas só para facilitar, vamos supor que para essas 1000 canetas eu tive um custo de 1000, por exemplo, para produzir elas. Para essas 200 canetas que ele me pediu a mais, eu vou ter exatamente o custo de 200 para produzir essas canetas? O que vocês acham, sim ou não? Não, porque tem a ver com a quantidade? Não só em relação à quantidade, tem vários custos fixos e variáveis, a gente não vai entrar no método, mas, por exemplo, o pessoal que produziu essas 1000 canetas, vamos supor que eles estão atendendo outro pedido de produção. Vamos supor que eu não tenho ninguém determinado para produzir essas canetas a mais. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que contratar alguém, isso aí sobe o custo. Vamos supor que a matéria-prima que eu tinha, que é a tinta azul, por exemplo, eu já tinha programado para despender para produzir as 1000 canetas, eu não tenho mais, vou ter que encomendar do fornecedor um estoque de emergência. Isso aí vai dar um custo maior. Então, vamos supor que essas 200 canetas, ela não vai me dar o mesmo custo unitário de uma por caneta, por exemplo. Vai me dar o custo de 1,20, 1,30, porque eu vou ter que fazer uma série de fatores, uma série de adaptações provavelmente terei que fazer para atender esse pedido de emergência aí. Então, aí que entram as funções marginais. É quanto que eu gasto, ou quanto que eu ganho, né? Quanto que eu gasto, quanto que eu recebo ou quanto que eu ganho para produzir uma quantidade a mais do que foi me solicitado, do que eu estava programado para produzir. Então, nisso aí que entram as funções marginais, de custo marginal, receita marginal e lucro marginal. Tá? Então, eu tinha 1000 para produzir e entreguei. Se me pediu mais 200, eu não vou ter a mesma proporção de custo. Vai ter um custo um pouco maior, porque eu vou ter uma série de fatores que eu vou ter que adaptar para produzir essas 200 canetas de emergência. Tá? Então, aí que entram as funções marginais. Tá? O que é importante a gente saber aqui? Que, para derivado, o que é importante? Que o custo marginal nada mais, nada menos é do que a derivada da função custo. A função receita marginal nada mais, nada menos é do que a derivada da função receita, e o lucro marginal é a derivada da função lucro. Lembrando que o lucro é receita menos o custo. Tá? Então, para a gente aqui aplicar a derivada dentro das funções marginais, tem que saber que o custo marginal é derivada do custo, receita marginal derivada da receita e lucro marginal derivada do lucro. Tranquilo? Ficou claro mais ou menos um pouquinho o que se representa uma função marginal?
Ficou. Não, beleza. Ótimo. Então, vamos aqui para o exemplo, né? Suponha que o custo de produzir aquecedores solares seja dado pela função tal aqui. Então, tem um custo de produzir aquecedores, onde X representa a quantidade de aquecedores produzidos. Determine o custo marginal para a produção de 10 unidades. Então, essa função aqui, ó, ela vai representa o custo de produzir uma certa quantidade de aquecedores, foi modelada aqui, né? Após produzir essa certa quantidade, né, vamos supor que determinado cliente me pediu 10 aquecedores a mais, né? Então, qual que é o custo para produzir esses 10 aquecedores, né? No caso, as funções marginais, elas vão dar o custo unitário, tá? Sempre que eu fizer a derivada de uma função custo, receita e lucro, mesmo após eu substituir pela quantidade, esse resultado é unitário, tá? Então, se eu tenho a função custo aqui, ó, a derivada da função custo é o custo marginal. Então, vou colocar aqui, ó, C de X, quando X vale 10. Ó. Então, C' de... Oi, pode falar. Não, alarme falso. Então, C' de X, né, que é a derivada da função custo, né, que é o custo marginal. Quando X é 10, eu já estou colocando aqui, para depois só a gente substituir, tá? A gente faz a derivada de X ao cubo, 3x ao quadrado. Menos 12x ao quadrado, menos 12x, derivada de mais 15x, mais 15. Substitui o x por 10, né? 3 vezes 10 ao quadrado, 100 vezes 3, 300, menos 120, 95. mais 15. Ele vai me dar um custo de, né, como está falando em custo, vamos falar em reais, 195. Não, pera, eu fiz errado o cálculo. Não, é 180 com 15, é isso mesmo. 195. É isso mesmo? Ah, É, cabeça. 195 por unidade. R$ 195 por unidade. Variando essa quantidade de 10 aqui, pode me dar um custo maior ou menor. Né? Não se sabe, não vai ser os mesmos 195, não. Tá? Mas de acordo com essa função, que produziu uma certa quantidade de aquecedores, a partir de um lote a mais de 10 unidades, o custo para produzir cada unidade a mais esse pedido é de R$ 195 por unidade. Ou seja, as 10 unidades juntas custam 1.950 as 10 unidades juntas. Beleza? Só colando aqui para a gente não perder. Salvar. Próximo aqui. Foguete, né? Deslocamento de um foguete. Um foguete se desloca por uma via reta de acordo com a função deslocamento, né? S de t, igual a 6t à quarta menos 6t ao cubo mais 3t ao quadrado mais 9t, onde t representa o tempo em segundos, deslocamento eu não coloquei aqui, vamos colocar em metros. E S de t, vou colocar aqui, S de t, o deslocamento em metros. Pronto. Determine a velocidade e aceleração desse foguete nos primeiros 10 segundos. Então, beleza. Primeira coisa aqui para achar a velocidade, eu vou derivar o deslocamento. Derivada de 6t à quarta, quanto que é? 24t ao cubo. Isso, obrigado. 24t ao cubo. Depois fica menos 18. 18t ao quadrado, não é isso? Isso. Mais 9t, né? 6. Não é não?
6t, obrigado. Mais 6t, o 2 multiplica. Mais 6t, mais 9. Aí, o que faz? Se quiser achar... Não, depois a gente acha a aceleração. Aí, o que faz? Eu substituo o t por 10. Né? A gente substitui o t por 10. Eu já coloquei ali parênteses para a gente lembrar, já derivei já. Então, onde tem t, fica 10. 10. Muita atenção, gente, de não substituir antes de derivar, porque toda vez que pede velocidade, quer dizer que é derivada de deslocamento. Aqui vai dar, ó, 1.000 vezes 24, 24.000. 24.000 menos 1.800, 22.000, mais 69, 22.269, correto? Metros aí, né? Não a Aí, no velocidade, caso, né? Metros por isso, segundo. metros por segundo, isso, metros por segundo. Isso. Substitui por 10, 10 ao cubo, 100.000, 1.000, 24.000, 100 vezes 1.018, 1.800, isso, 22.000, 22.000, 2.200, né? E 69, acho que está certinho. Agora o seguinte, ó, a partir daqui, ó, a gente tem que derivar Para achar aceleração. para achar a aceleração. Isso aí, eu vou colocar a aceleração. Já vou colocar o A aqui, ó, também nos 10 segundos. Então, aqui 24 vezes 3 é 72, né? Sim. 72 menos 36t mais 6. A derivada de 9 é 0. Mesma coisa, substitui por 10. O t por 10. Então, aqui eu fiquei com 7.200 menos 360 mais 6. 6.846. Procede? Sim. 6.846 metros por segundo ao quadrado. Aceleração, unidade de medida quadrada. Questão de prova? Sim! Questão de prova, questão de prova, certeza. Aí sim, né? Agora vocês aparecem, né? Eu vou começar a vincular a questão de prova à participação. Se tiver pelo menos tantos por cento de participação na resolução dos exercícios online das aulas, a questão cai na prova. Se não tiver, não cai. Começar a fazer isso, é uma boa, né? Professor, vou mandar foto do meu caderno para você, então. Isso é Eu bom. tenho tudo Aí sim, resolvido. aí sim, aí sim. Aí sim, ó. Isso é bom. Nessa parte eu tô de férias então já, né? Tá de férias por... Ah, não, você participa bem. Participa bem também. A Amanda participa bem, a Thaís participa bem. A Ana participava bem, deu uma sumida. O Diego também participava, deu uma sumida. Não, voltei, professor. Tá Voltou, doido? né? Achei que tá morando em São Paulo ainda. Nada, o bicho tá A pegando. Nayara participa bem. Tem mais gente. Tem duas Saras na sala que participam bem. Se eu esqueci de alguém, me perdoa, mas são os que estão vindo mais à cabeça aqui. Tá? A Eu tô Daniela aqui. também. Tem a Daniele também que participa bem. Daniele participa. Tem outros também que às vezes não participam, mas eu sei que estão aí com o caderninho na mão, preenchendo, anotando e tal. Não vou cometer injustiça com ninguém, não. Tá? Podem ficar tranquilos. Esse aqui é bacana, esse aqui eu sabia que isso aqui é uma questãozinha boa de prova, um exemplozinho para vocês fazerem rapidinho, ó. Também sobre o movimento de uma partícula. Deixa eu salvar aqui para não perder, né? O que já foi feito. Movimento de uma partícula. No instante t, a posição de um corpo que se desloca ao longo do eixo é S de t igual a t ao cubo menos 6t ao quadrado mais 9t em metros, com t em segundos. Determina a aceleração do corpo toda vez que a velocidade for nula.
E aí? Vai ter que derivar 2 vezes para depois substituir por zero, Não. que é a velocidade nula. Primeira coisa, ó. Deixa eu salvar aqui, deixa eu abrir o... Ah, não, esse aqui não tá não. Deixa eu digitar lá do outro lado, S de T. S de T igual a T ao cubo, né? Menos 6T, acho que é o quadrado, vou voltar lá e conferir. 6T ao quadrado, mais 9T, isso, 6T ao cubo, tá. Eu quero saber qual que é a aceleração, vou colocar aqui. Aceleração, quando a velocidade é nula. Então, primeira coisa a se fazer, eu tenho a função de deslocamento. Eu tenho que achar a velocidade dessa função. Então, a primeira coisa aqui é achar a velocidade. Ó. V de t igual a derivada de deslocamento. Derivada de deslocamento, 6 de t ao cubo é 3t ao quadrado. Menos 6t ao quadrado, menos 12t mais 9. Beleza? Beleza. Então é o seguinte, eu quero achar qual que é a aceleração quando a velocidade é nula. Achada a velocidade, eu vou igualar essa função velocidade a zero, porque aí eu acho os instantes de tempo onde a velocidade é igual a zero. Para isso, eu tenho que fazer um deltazinho aqui, eu posso ainda colocar aqui, ó, só para ficar mais fácil, dividir por 3 aqui, ó, eu tenho t ao quadrado, fica mais fácil aqui, ó, t ao quadrado, menos 4t, mais 3, igual a zero. Dividir tudo por 3 para facilitar. Por que que eu fiz isso, que é igual a zero? Porque eu quero achar qual que é a aceleração quando a velocidade é nula. Para a velocidade ser nula, ela tem que ser igual a zero. Então, eu derivei o deslocamento para chegar na função velocidade, achar da função velocidade, eu igualei a zero para ver em quais instantes de tempo a minha velocidade é nula, ou seja, minha velocidade é igual a zero. Dado isso, aí depois eu derivo de novo a velocidade para achar na aceleração, aí eu vou substituir. Tá? Então, eu peguei aqui ó, a velocidade que é 3t ao quadrado, menos 12t mais 9, dividi por 3, porque é tudo múltiplo de 3 os coeficientes, só para facilitar. Né? Se eu fizer o delta ou por soma e produto, qualquer uma das formas vai dar o mesmo cálculo, eu vou chegar nas raízes. Vou fazer por delta aqui, né, para ninguém ficar perdido. Vamos lá. Não, delta nesse aqui não. Tá aqui, delta igual a b ao quadrado. Deixa eu colocar aqui uma fração. 16 menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 3, dividido por 2a, né, dividido por 2. Não, mentira, porque por 2a. Estou boiando aqui. 2a eu vou dividir depois, né? Agora no delta não. Deixa eu tirar essa fração aqui. Vai dar delta, vai dar 16 menos 12, vai dar 4, raiz de 4, que é igual a 2. Já fui para mistura delta com fórmula de x. Aí no caso não é x, é t, né? O t é igual a menos b. Menos b, menos 4 vai dar mais 4. Mais ou menos raiz de delta. Que eu já fiz ali, raiz de 4 é 2. Sobre agora sim que eu estava colocando errado. 2a. Eu fiquei com 2 instantes de tempo aqui, ó. Somando as raízes, eu tenho t igual a 3.
E subtraindo as raízes ali, ó, 4 menos 2 dá 2, sobre 2 vai dar 1, o t igual a 1. Então, achei t igual a 3 e o t igual a 1. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aceleração. Agora sim, eu vou derivar para achar a aceleração. Vou pegar aqui o v de t, ó, antes de eu dividir por 3, tá? Derivada de 3t ao quadrado vai dar 6t. E a derivada de menos 2t vai dar menos 12. Opa! Menos 12. Agora sim, eu vou substituir, ó, o t. A ordem não faz diferença. O t por 3 vai dar 3 vezes 6, 18. 18 menos 2 vai dar 6 metros por segundo ao quadrado. E o mesmo processo, só que no lugar do t eu coloco 1. Aí, a aceleração negativa, ó. 6 menos 12 vai dar menos 6 metros por segundo ao quadrado. Certo? Bacana? Ninguém falou questão de prova, né? Agora, cadê questão de prova, professor? Questão de prova. Essa aí exige um pouquinho de maldade, né? Um pouquinho mais de interpretação para ver qual que é o momento correto de substituir certinho, de poder identificar as variáveis para resolver, fazer velocidade igualar a zero, para depois aí sim Pegadinha mesmo, substituir. professor. Essa aí é um pouquinho difícil, por isso que eu deixei ela como exemplo. Deixa eu copiar aqui e colar. Deixa eu colar a primeira parte aqui. Estou copiando e colando. Só um minutinho. Para ver a distância percorrida no T entre o tempo igual a 0 e o tempo igual a 2, eu tenho que ir aqui, ó, na distância. Ó, a distância percorrida aqui, ó, é o deslocamento. Aí eu tenho que substituir o T por 2, ver quanto que dá, e o T por 0, ver quanto que dá, e subtrair um pelo outro. Tá? Aí é bem simples mesmo. Então, deixa eu pegar aqui, ó, e substituir aqui, ó, S de T por 2. Né? Aí fica 2 ao cubo, menos 6 vezes 2 ao quadrado, mais 9 vezes 2. Aí que essa distância aqui, 2 ao cubo, 8. 8 com 4, 24. Menos 24 vai dar 16. 16 mais, menos 16 mais 18 vai dar 2 metros. E a mesma coisa aqui, só que quando o tempo é 0, vai dar 0, né? 0. 0 aqui. Ou seja, né, após 2 segundos, né, ele percorreu 2 metros de distância. Tá? Entre 0 e 2, percorreu 2 metros de distância. Deixa eu colocar aqui embaixo. Aqui. Beleza, gente? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo. Ótimo. Beleza, acho que os exemplos de taxa de
variação acabaram por enquanto. Os exemplos depois são só os exercícios. Tá? Então, continuando com a aplicação de derivadas, a gente vai ver a derivação implícita ou diferenciação implícita também. Alguns falam derivação implícita, outros falam diferenciação implícita. O processo é o mesmo. Tá? O que acontece? Andrezão, Oi, pode falar. esses slides são só da aula de hoje? Tem mais não, né? Não, tem mais duas apresentações separadas. Ah, não, pensei que era só esse. Falei, uai, o Andrezão tá macio demais. Não, tem mais dois separados. Eu fragmentei a aula. Então, aqui, ó, a derivação implícita, o que acontece? Às vezes a função, ela não vem separadinha, y igual a tal, f de x é igual a tal. Ela vem misturada, né? Ela vem escrita de forma implícita, as variáveis se misturando dentro da função. Então, em alguns casos, a gente consegue separar a variável y para depois derivar, tá? Em outros casos, não. A única forma é derivar implicitamente. Se eu pegar aqui, por exemplo, aqui, ó, esse primeiro exemplo aqui, 1, eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25, eu consigo separar o y. Ó, eu fico com y ao quadrado igual a 25, né, já está depois igual, o x ao quadrado vai para depois igual menos x ao quadrado. Né? Aí o que faz aqui? Ó? O expoente do y, ele vira uma raiz, né? O expoente ao quadrado, né? A mesma coisa eu tirar a raiz dos dois lados, por expoente do y sumir, aí fica a raiz de 25 x ao quadrado, né? A gente já viu que isso aqui, para efeitos de derivada, é muito mais fácil eu colocar aqui expoente fracionário, né? Eu colocar y igual a 25x ao quadrado, né? 25 menos x ao quadrado, elevado a meio. Né? Porque a raiz quadrada é a mesma coisa que elevado a 1 meio. Né? Então, dessa função de x ao quadrado mais y ao quadrado mais 25, eu consigo isolar, né? Isolar a função, né? E para depois aí sim eu derivar ela, né? A derivada de y é igual a o expoente, aqui eu uso uma regrinha da cadeia, ó. Eu tenho a função dentro da função, né? O expoente vai multiplicando, ó, eu tenho meio, que multiplica, vou colocar entre parênteses, (25 menos x ao quadrado elevado a meio menos 1). Meio menos 1 a gente viu semana passada que sempre vai dar menos meio. Isso. Agora, vezes a derivada do que está no parênteses. Ó. Derivada de 25 é zero. Derivada de menos x ao quadrado é menos 2x. Menos 2x. Derivei, né? Então, aqui a derivada já está feita. Já o que eu posso fazer posteriormente a isso? Somente organizar a minha função. De que forma que eu posso organizar aqui? Ó? Primeira coisa, ó, cortar esse 2 com esse 2 aqui. Está tudo multiplicando, eu posso cortar esse 2 com esse 2. Fica só menos x vezes 1, então no numerador vai ficar menos x. No denominador, o que eu faço? O menos aqui, ó, eu jogo para baixo, devolvo para o denominador. Então, 25 menos x ao quadrado elevado a menos meio, eu devolvo o menos para o denominador. Então, fica elevado a meio aqui, ó. Eu devolvi para o denominador. E se eu quiser ajeitar ainda só mais um pouquinho para ficar lá bonitinho, até para depois efeitos comparativos, que eu quero mostrar para vocês que é a mesma coisa, fica menos x, eu devolvo o meio para a raiz, ó, fica menos x sobre raiz de 25 menos x ao quadrado. Então, essa aqui, ó, é a derivada da função, de forma que eu consigo isolar o y, ajeito a função e derivo depois, deixando ela na forma mais simples possível. Tá? Então, aqui é uma forma de derivar a função. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Ó.
aqui. Isso, vou ter que fazer tudo de novo. Deixa eu ver se eu perdi. Eu acho que perdi, vou ter que fazer de novo, gente. Espera aí. Então, o que seria essa derivada implícita aqui? Ó? Eu derivo a função do jeito que ela está aqui. Ó. Do jeito que ela aparece aqui para mim, ó, eu vou derivar ela do jeitão, sem mexer, sem nada. Tá? Então, eu vou derivar aqui, ó, x ao quadrado, 2x, mais derivada de y ao quadrado é 2y, só que lembrando que como o meu y é função, e toda vez que tem função eu aplico a regra da cadeia, então eu tenho que colocar derivada de y ao quadrado é 2y vezes derivada de y. Tá? E a derivada de 25 é 0. Organiza a função agora para me ter a função derivada, que é y', igual. Então, como é que eu vou organizar ela aqui? Ó? O 2x, que é positivo, ele vai para o outro lado do igual ao negativo. Então, fica menos 2x. E o 2y aqui que multiplica, ele vai para lá, dividindo. Simplificando o 2 com 2, ó, eu fiquei com minha função derivada, menos x sobre y. Ah, professor, você falou que é exatamente a mesma coisa, derivada implícita, do que ele isolando a função e derivar depois. É exatamente a mesma coisa. O que acontece quando eu isolo o y aqui? Ó? Eu não chego a esse conjunto aqui, ó, y igual a raiz de 25 menos x ao quadrado. Se eu pegar esse último termo aqui, ó, no lugar do y ao quadrado, do y aqui, ó, opa, no lugar do y, eu colocar raiz de 25 menos x ao quadrado, né, raiz de 25 menos x ao quadrado, eu chego exatamente no mesmo resultado do que a gente utilizou no slide anterior. Tá? Então, a derivada implícita, ela realmente funciona assim. Tá? Logicamente, às vezes é muito mais fácil eu derivar a função do jeito que ela apresenta, né, do que ficar separando x e y para depois derivar. Né? Mas, em alguns casos, né, não tem como fazer essa separação, não. Às vezes, eu tenho que, a única forma de resolver a função, derivar a função, é derivar do jeito que ela aparece realmente. Não tem como separar. Se eu tiver o y repetindo em vários termos separadamente, eu não tenho como ficar separando x e y, jogar para depois igual, antes de igual. Não tem como. Né? Eu tenho que derivar implicitamente. Tá? Professor, então, oi, pode falar. Nesse caso aí, a gente tinha feito a derivação colocando o y em evidência primeiro, né? Impôs o y na igualdade. Por isso que a gente tem esse valor de y. Isso. Agora, quando a gente fala de forma implícita, a gente tem menos x sobre y. Aham. E falou assim que se você colocar o y aqui, dá a mesma coisa. Mas e se eu não tiver feito da outra forma? Aqui, ó, na verdade, eu fiz isso só para mas é para mostrar para vocês uma provinha que é exatamente a mesma coisa, ó. Olha a derivada implícita aqui, ó, menos x sobre raiz, a derivada, né, na verdade, função derivada. Menos x sobre raiz de 25 menos x ao quadrado. E aqui também, pela possibilidade de isolar o y, eu pude comprovar que é exatamente igual. Tá? Mas nesse caso aqui, por exemplo, ó, eu não tenho como isolar o y. Por quê? Aqui, eu tenho y ao cubo igual a 6xy. Para mim isolar esse y aqui, eu tenho que fazer muitos procedimentos matemáticos que é extremamente dispendioso, que é muita perda de tempo. Tá? E às vezes pode chegar a lugar nenhum. Então, a única forma que eu derivo isso aqui, ó, é derivando implicitamente. Não tem como. Eu não tenho como tirar essa provinha aqui também, não. Isso aqui eu fiz só porque eu consigo isolar o y. Aqui eu já não consigo isolar o y. Então, não tenho como fazer o que eu fiz anteriormente. Tá? Anteriormente, eu fiz só para mostrar que, mesmo sendo a função derivada a partir de uma derivada implícita, representa exatamente a mesma coisa. Entendi. Entendeu? Essa aqui, ó, o único jeito de derivar é derivar implicitamente. Derivar implicitamente é derivar do jeitão que aparece aqui, ó,
não tem como eu mudar, não. Tá? Lembrando que aqui é um produto, ó. Aí eu tenho que separar. Tá? Então, aqui eu tenho que fazer, ó. Derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. 3x ao quadrado. Tá aqui. Mais derivada de y ao cubo, 3y ao quadrado, vezes derivada de y. Vezes derivada de y. Igual. Aqui eu tenho um produto, vou colocar até entre parênteses aqui, para não parecer que eu vou derivar só o y. Ó. E esse produto eu tenho que derivar. Toda vez que tiver 2 letras, 3 letras, eu tenho que separar as letras, tá? Então, tanto faz deixar o 6 junto com x ou 6 junto com y, que no final das contas dá a mesma coisa, tá? Então, pela regra do produto aqui, ó, eu derivo o primeiro termo, derivada de 6x é... derivada de 6x é 6, vezes o y sem derivar, mais o 6x sem derivar, vezes a derivada de y. Bacana ou não? Confuso. Confuso? Vou montar aqui então, ó. Vou montar aqui o produto, a regra do produto. O primeiro termo, que é 6x, eu derivo, vezes o y sem derivar, mais 6x sem derivar, vezes a derivada de y. Regrinha do produto. Apliquei aqui embaixo. Tá? Aí eu vou colocar aqui, ó. Derivada de 6x é 6. Vezes y fica 6y. Mais 6x eu não derivo. Derivada de y é a própria derivada de y. Tá? Então, a derivada de y, como y é função, derivada de y, a própria derivada de y não se mexe, deixa quietinho do jeito que está aqui. Tá? Clareou? Clareou. Obrigada. Nada. Agora, já fiz a derivada, agora é só procedimento algébrico. O que tiver derivada de y fica antes do igual. Então, os termos que tiverem derivada de y fica antes do igual. Então, aqui, ó, 3y ao quadrado vezes y' já está antes do igual, não vou mudar ele, não. Mais 6x y', que está depois do igual, vem para antes do igual, menos 6x y'. Do outro lado, eu já tenho o 6y, e o 3x ao quadrado aqui, que é positivo, vai para lá, negativo. Só organizei passando o que tem y, os termos que tem y' para antes do igual, e os termos que não tem y' para depois do igual. Como eu quero achar minha função derivada, ou seja, minha derivada implícita, né, eu coloco o y' em evidência. Por isso que eu deixo multiplicando por y' por último, até para poder facilitar. Porque quando eu coloco evidência, ó, o termo entre parênteses é exatamente o coeficiente que está na frente do y'. Então, 3y ao quadrado vezes y' dividido por y' dá 3y ao quadrado. Menos 6x vezes y', né, dividido por y' só fica menos 6x, igual ao que já está depois do igual. Então, no final das contas, eu fiquei com y' igual a 6y menos 3x ao quadrado, dividido por 3y ao quadrado menos 6x. O máximo que vocês podem fazer, como todos os números aqui são múltiplos de 3, vocês podem pegar todos os valores e dividirem por 3, porque os coeficientes são múltiplos de 3. Então, aqui, ó, tenho 2, aqui fica 1, aqui fica menos 2x e aqui fica 1. Tá? O que eu fiz aqui? Eu dividi tudo por 3. De forma nenhuma eu posso simplificar y com y e x com x aqui, porque eu tenho uma subtração, tá? E não se pode fazer isso. Só pode simplificar quando eu tenho multiplicação. Tá? A subtração não pode fazer isso de jeito nenhum. Beleza, gente? Alguma dúvida? Pergunta?
Isso. Ótimo. Salvar aqui para não perder. Coloquei aqui 2 exemplos para a gente fazer de aplicação de derivação implícita. O primeiro deles, ó, encontre a taxa de variação, né, d de y, d de x, no ponto 1 e 1, diferenciando implicitamente a curva x ao quadrado menos 5xy mais 3y ao quadrado igual a 7. O que acontece quando eu tenho que encontrar um determinado ponto dentro de uma derivada implícita? O que eu vou fazer? Vou derivar implicitamente e um ponto é um par ordenado x e y. Então, depois que eu derivar implicitamente, organizando a equação direitinho, basta substituir a coordenada x por 1, no caso aqui é 1 e 1, né? Substitui x por 1 e o y por 1, e vocês vão achar a derivada implícita naquele ponto, ou seja, o coeficiente angular da função, né, que passa por determinado ponto. Aí, isso aqui eu coloquei que é uma das formas de aplicação de derivação implícita, tá? Para ver a variação, ou seja, o coeficiente angular de uma reta tangente em determinado ponto de uma curva, tá? E, querendo ou não, a gente está aplicando também a derivação implícita, derivar a função do jeito que ela está aqui, tá? Deixa eu colocar aqui, então, a função para a gente derivar. Vocês querem tentar fazer isso aqui? Eu dou um tempinho? 5 minutinhos para vocês tentarem fazer, vão? Beleza. Pode ser, acho melhor. Acordar um pouquinho, tomar um café, vocês tomaram um café aí. Então, vou deixar aí 5 minutinhos para vocês fazerem. Então, vamos lá. Vou derivar ela do jeitão que ela está aqui, ó, sem mexer nela, sem fazer nada. Ó. Então, tudo aqui, ó, vou colocar parênteses. Eu vou derivar. Derivei aqui. E derivar o 7, beleza. Então, vamos lá. Derivada de x ao quadrado é 2x. Beleza, tá aqui. Menos. Aqui eu tenho, ó, antes do menos eu tenho uma regra do produto derivado. Então, aqui eu vou colocar um parênteses aqui, ó. Já sei se pode dar o menos aqui. Pode ser isso aqui, realmente pode ter dado menos mesmo. Derivada aqui, ó. Na verdade, 5x vezes y, né? Então, eu vou derivar aqui, ó. Derivada de 5x é 5. Vezes y sem derivar, mais 5x vezes a derivada de y. Tá aqui. Eu coloquei entre parênteses porque tem esse menos aqui na frente. Mais 3y ao quadrado. A derivada é 6y vezes derivada de y. E a derivada de 7 é 0. O que é importante aqui, ó? Trocar o sinal do produto que está depois do menos aqui, ó. Então fica com 2x menos 5y menos 5x vezes derivada de y. 5x vezes derivada de y mais 6y vezes derivada de y igual a 0. Como essa parte de separação, ó, esse aqui, ó, que já está antes do igual, fica, ó, menos 5x mais 6y já está antes do igual, fica. Vai para o outro lado, ó, trocando o sinal, menos 2x. Menos 2x mais 5y. Menos 2x mais 5y. Coloca em evidência o y', fica menos 5x mais 6y, em evidência, igual a menos 2x mais 5y, o que multiplica
passa para depois igual, dividindo. Aí eu fiquei com essa função derivada implícita. Como o x e o y vale 1 e 1, para a ordenada aqui, ó, quero achar a reta tangente que passa por esse ponto 1 e 1, eu vou substituir tanto o x quanto o y por 1 e 1. Aí, ó, ficou menos 2 com mais 5 dá 3. Menos 5 mais 6 vai dar 1. 3 sobre 1, 3. Então, o coeficiente angular dessa reta tangente nesse ponto é 3. Bacana? Quem errou, Amanda? Achou erro? Foi a Amanda que errou? Foi, Sara, achei. Cara, achou, né? Sinal, professor. Sinal, né? Beleza. Sinal é danado, né, gente? Não tem como, tem que prestar atenção. Sinalzinho de menos, então, antes de parênteses, você faz o negócio todinho por causa de um sinal aqui que você coloca por exemplo, mais 5xy aqui, dança. Esquece e coloca o menos só no menos 5y aqui, ó. Esquece de trocar depois aqui, muda tudo. Um outro exemplo que eu coloquei aqui, um exemplo aplicado, né, de aplicação de derivação implícita, que também pode ser chamado esse exemplo aqui de taxa relacionada, é o seguinte: dois carros estão se encaminhando em direção ao cruzamento. Então tem um carro aqui, ó, um carro aqui, um seguindo a direção leste, da direita aqui, né, a 90 km por hora, e o outro em direção sul, a 60, prova do dedo, prova do dedo, né? A 60 km por hora. Qual é a taxa segundo a qual eles se aproximam um do outro no instante que o primeiro carro está a 2 km do cruzamento e o segundo carro está a 0,15, né? 0,2 km do cruzamento e o segundo a 0,15 km também do cruzamento. Então, o que acontece aqui, ó? 0,2 e 0,15 são distâncias. 90 km por hora e 60 km por hora, velocidade. Velocidade é a variação do deslocamento, né? Então, à medida que eles vão se aproximando, ó, essa variação da velocidade aqui, ó, ela vai mudando, né? Eu quero ver qual que é a variação da velocidade entre esses dois carros aqui, quando, né, aqui taxa eles se aproximam, né, quando o primeiro está a 2 km do cruzamento e o segundo está a 0,2 km do cruzamento, o segundo a 0,15 km do cruzamento. Se vocês olharem bem isso aqui, ó, é um triângulo retângulo, teorema de Pitágoras. Eu tenho essa distância aqui, ó, esse cateto aqui embaixo, 0,2, esse cateto aqui, 0,15, eu quero achar a hipotenusa. Então, a primeira coisa aqui é fazer o teorema de Pitágoras. Eu quero colocar que a distância, vou colocar a distância de AB aqui, ó. Distância de AB, que na verdade é a distância que eles estão, né? A distância de AB ao quadrado é igual à primeira distância, né? Que é 0,2 ao quadrado, mais 0,15 também elevada ao quadrado. 0,25, isso, fazendo o teorema de Pitágoras aqui, ó, bonitinho, vai dar a distância de AB ao quadrado igual a 0,04 mais 0,015 vai dar 0,225, se eu não me engano.
0,0225. 0,0225. Então, vai dar a distância de AB. É igual a raiz de 0,0625, 625 se for tirar os decimais, né? Vai dar exatamente 0,25 quilômetros. Tá? Então, essa aqui é a distância dos dois, considerando esse triângulo retângulo aqui. Né? Só que essa distância aqui, ó, à medida do momento que eles vão se aproximando do cruzamento, a taxa de variação, né? Ou seja, a velocidade que eles estão se aproximando um do outro aqui no cruzamento aqui, ó. Então isso aqui, essa distância também vai variando. Eu quero ver qual que é a variação realmente dessa distância à medida que eles vão se aproximando do cruzamento. Então eu tenho três variáveis aqui, ó. Eu vou chamar aqui, ó, vou colocar um tracinho aqui, ó. Eu vou chamar a distância de AB igual a distância de A mais a distância de P, que foi o teorema de Pitágoras que a gente resolveu para achar essa distância de AB. Então, vou colocar tudo aqui ao quadrado, aqui, ó. Tudo ao quadrado. Só que o que acontece nesse problema aí, ó? Tem uma variação desses deslocamentos aí, que é a velocidade do carro em relação ao cruzamento, né, que ele está se aproximando do cruzamento, a velocidade que ele se aproxima do outro carro que apresenta o cruzamento, e também a velocidade que os dois carros estão se aproximando. Então, como todas essas variáveis aqui, elas estão todas esses quesitos, né, essas variáveis, elas estão mudando, né, em relação ao tempo, à medida que os carros vão se deslocando, né, porque tem uma velocidade. Então, para me derivar isso aqui, para me ver a variação da velocidade que o AB se aproxima, eu tenho que derivar isso aqui, ó, de forma implícita. Por que é de forma implícita? Porque eu vou considerar que a distância de AB representa uma função, a distância de A representa uma função e a distância de B representa também uma função. Por que tudo representa função? Porque está variando dentro do problema, né? Não é só um deslocamento, 0,2, 0,15, 0,25. Existe uma velocidade com que os carros estão se aproximando do cruzamento, cada um deles, e a velocidade com a qual os carros estão se aproximando entre eles, que é justamente o que eu quero descobrir. Tá? Então, a distância de AB ao quadrado vai ser 2 vezes a distância de AB vezes a distância de AB, que é uma variação que é a derivada. Tá? Mesma coisa eu vou fazer com a distância de A. Vai ser 2 vezes a distância de A vezes a variação da distância de A. Tá? O que eu fiz aqui? Distância de AB, aqui faltou B, fechar parênteses. Então tá certo, aqui faltou só fechar parênteses. A distância de 2, né? O 2 vai multiplicando, subtraiu, então 2 vezes a distância de A, vezes a variação da distância de A, mais 2, vezes a distância de B, vezes a variação da distância de B. Posso colocar essa variação aqui também, fica até melhor, ó. Primeiro fato importante aqui, ó. Como tudo está multiplicado por 2 aqui, ó, né, porque é tudo elevado ao quadrado, eu posso simplificar aqui por 2. Posso simplificar tudo por 2. Simplifiquei tudo por 2. O que eu quero achar é a variação da velocidade entre os dois carros. A distância entre os dois carros, eu tenho aqui em cima, ó, que a gente calculou aqui, ó, a distância de AB, ó, 0,25. Está aqui.
A distância de A está lá no problema. Ó. A distância de A, que é o carro A aqui, é o primeiro, 0,2, vezes a taxa que ele se aproxima do cruzamento. Ó. A taxa, 90 km por hora. Então, vezes 90. Mesma coisa para o carro B. Ó. A taxa é 0,15. Vou colocar aqui 0,15. Vezes a velocidade que ele se aproxima do cruzamento, que é 60 km por hora. Então, eu fiquei com a variação da distância de AB igual 0,2 vezes 0,90, 0,2 vezes 90, (18) mais 60 vezes 0,15 igual a 9. Então, 18 mais 9, que dá 27, dividido por 0,25. É a mesma coisa que vezes 4, né? Dividido por 1/4. Divisão multiplica invertendo, 27 vezes 4. A taxa com a qual os carros se aproximam é 108 km por hora. Bacana? Sim, professor, questão de prova. Eba! Isso daí ela é mais Qualquer uma de complexa. derivada Sim. implícita, penso. Derivada implícita é um pouquinho mais tenso mesmo, porque a maioria das vezes todas as variáveis da função sofrem, todas as incógnitas da função sofrem algum tipo de variação, né? Aqui varia o deslocamento do carro A, varia o deslocamento do carro B em relação ao cruzamento e o deslocamento entre eles também, que é a taxa com a qual eles se aproximam do cruzamento. Tá? A distância entre eles também variam, né? Então, tem 3 variações. A distância do A, né? O deslocamento do A até o cruzamento, a distância do B até o cruzamento, né? O deslocamento do B até o cruzamento e o deslocamento entre eles até o cruzamento que eles vão se encontrar. Tá? Mas no que eu expliquei aí, ficou alguma dúvida? Vocês ficaram com alguma pergunta? Deu para entender? Quer que volte a algum ponto, algum momento? Deu? A gente vai até fazer de novo. Eu, particularmente, vou fazer de novo para ver. Beleza. Eu coloquei na lista de exercício de hoje, eu coloquei um que é uma variação de um monte de uma britadeira que está soltando pedra, né? Uma esteira soltando pedra que está formando um cone, que quer medir a variação acho que é do diâmetro, da circunferência, da base da circunferência, do volume do cone, do volume de brita em relação à altura. Tá? Tem um exemplo assim também, que é bem assim, é mais simples do que esse, né? Tem menos variáveis, né? Mas também é um contexto de derivação implícita, tá? Que é chamado também de taxas relacionadas.